O final de Arcane finalmente saiu e eu sinceramente nem sei como que eu vou gravar esse vídeo aqui. Eu ainda não decidi o que eu pensei sobre esse final nem nada, eu só vou falar nesse vídeo o que eu senti assistindo esses 3 episódios e o que passou pra mim, pelo menos. Você pode discordar, você pode ter a sua opinião, você é muito bem-vindo pra dar ela nos comentários, mas com todo respeito, por favor, sem ficar xingando. E bom, pra mim esses 3 últimos episódios tiveram uns paralelos bem legais entre passado, presente e futuro que eu vou dar aqui durante o parecer do vídeo. E mano, eu ainda tô muito emotivo pelo que aconteceu, eu chorei bastante nesses 3 episódios. Eu chorei uma vez em cada episódio, cara, que doideira, velho. Arcane já seria muito especial pra mim de qualquer jeito, porque LoL, infelizmente ou felizmente, é o jogo que eu mais joguei durante toda a minha vida. Principalmente agora que o canal deu muito certo por causa de Arcane, vai ser um marco, assim, bizarro. Caso eu consiga realizar um dos meus sonhos, que dá certo no YouTube, com certeza um dos passos mais importantes foi esse que aconteceu com Arcane. E bom, o episódio 7 se chama Fingir que é a primeira vez, e pra mim é um episódio que fala muito sobre o passado e o arrependimento. Ele começa finalmente mostrando onde o Echo e o Heimerdinger foram parar depois de entrar em contato com o núcleo Hextech. O Echo e o Heimerdinger foram parar num universo que provavelmente era o que o Echo idealizava, que é um universo onde Zaun se dá muito bem com o Piltover, onde eles conseguiram ser desenvolvidos, conseguem produzir muita tecnologia, os amigos que eles tinham perdido quando crianças estão vivos, o Vander tá de boa, o Silco tá de boa, aquele cara lá que ajudava ele na loja tá de boa, tá todo mundo bem tranquilo. E em contrapartida mostra o lugar onde o Jace tá, que é uma terra que mostra um futuro onde o Victor dominou tudo basicamente, ele conseguiu fazer a evolução gloriosa e todo mundo basicamente morreu, não sobrou mais nada, não tem quase nada vivo na tela, o Jace tá completamente sozinho num mundo pós-apocalíptico. E o episódio gira bem em torno do próprio Echo mesmo, explorando esse mundo. Esse mundo é um mundo onde a Jinx é a namoradinha dele, então sim, Jinx e Echo é real. Caso ela não tivesse ficado doida, talvez eles teriam ficado juntos. E é aquele ponto que eu citei do arrependimento e de como que as coisas funcionam no passado. O Echo durante esse episódio demonstra que ele se arrependeu muito de depois de tudo aquilo ter acontecido, da Powder ter perdido os amigos e ter ficado sozinho. Ele se arrepende de não ter ficado lá pra ela, porque talvez, caso ele ajudasse ela e não abandonasse, entre aspas, ela naquele momento, ela poderia ter ficado igual a Powder desse mundo, que é uma menina normal, uma menina super inteligente, que desenvolve projetos, desenvolve ciência. Ele se arrepende muito disso. E depois desse arrependimento de ver um mundo quase perfeito que ele idealizava, ele tenta fazer um portal pra voltar, porque nesse mundo a Hextech não foi bem desenvolvida e tudo mais, então eles têm que meio que fazer uma mini Hextech improvisada pra poder voltar, e nisso o Echo finalmente adquire os poderes dele de voltar no tempo. Não, ele não tinha voltado no tempo naquela cena do Victor lá, igual eu tinha feito um vídeo falando sobre isso. Então o Echo realmente, mano, eu caí, isso aí eu não pode nem ser considerado culpa minha. Porque o que acontece é que todo mundo ficou comentando isso no meu vídeo. Aí deu pra ouvir o barulhinho do W do Echo no final do episódio, mostrou a engrenagem caindo 3 vezes, aí eu fui ver tanto comentário assim, eu acreditei, falei, pô, realmente o Echo pode ter feito alguma coisa aqui e essa cena da Isha atirando pode ter voltado, mas não, ele aprendeu aqui e ele depois vai voltar só depois disso. E o Heimerdinger aqui, um fofo, deixa o Echo dar uma curtida no mundo antes de ir embora, e ele fala um negócio bem interessante pro Echo. E de que adianta um dispositivo como esse se você não aproveita o tempo que tem? Pode ser complementado por uma própria fala do Echo no jogo, que é a do o lance não é quanto tempo a gente tem, e sim como a gente usa ele. E o Echo com certeza arrepende de não ter usado ele pra tentar ajudar a Jinx no passado. Enquanto isso, no outro núcleo, ele também fala sobre arrependimento, mas de uma outra perspectiva que ninguém tava esperando, que é a perspectiva do próprio Victor. Durante esse episódio, o Jace meio que foi guiado por uma pessoa anônima, que é o Victor, e no final do episódio, revela que foi ele que pediu pro Jace fazer as coisas que ele fez, tipo, dar um tiro nele mesmo do passado, porque o Victor se arrependeu também. Depois de tudo, de gloriosa evolução, depois de ter deixado todo mundo morto, meio esquisito. Eu vou me aprofundar mais sobre isso daqui a pouco. Então, pro Echo voltar, acontece uma cena que eu achei inacreditável e que eu não tô acreditando até agora o que aconteceu. O Heimer percebe que tinha uma inconsistência no plano dele de voltar e ele simplesmente se sacrifica pro Echo poder voltar pro mundo original. E aqui eu fiquei em choque, porque eu percebi que o plot armor dos campeões do League of Legends era mentira. Os campeões podiam morrer, e a partir desse momento eu fiquei com muito medo deles morrerem. E foi justificado depois, infelizmente, né? Nisso a gente finaliza o primeiro episódio, com o Echo conseguindo voltar pra nossa realidade. E a gente finaliza o arco do arrependimento. O arrependimento do Echo de não ter conseguido criar aquele mundo perfeito pra Zaun, e o arrependimento do Victor de ter criado um mundo sem sentido. Então agora a gente tem o episódio 8, que é intitulado de Matar é um Ciclo. Esse episódio pra mim fala muito sobre o que pode ser feito, e ele representa pra mim o presente. E ele começa com a nossa querida Mel Medarda e conversando com a LeBlanc, onde a LeBlanc meio que tenta pegar ela pra Rosa Negra e explica que na verdade a mãe dela tava manipulando ela esse tempo todo e que ela nunca teve livre-arbítrio de fato, ela só tava caindo nas manipulações da mãe dela. E esse episódio ele centra todo nessa temática de livre-arbítrio, principalmente mostrando a próxima cena, onde eles já literalmente capturaram o WW de novo e ele vai ser usado de novo contra a vontade dele. E sim, eu sei, a Isha tá morta. O que eu posso fazer se ela simplesmente tinha um monte
de característica parecida com a Zeri, que eles simplesmente soltaram do nada pra matar a personagem depois e ia ficar de xereca, pô. E mostrando que o Singed que deixou a porra do Victor vivo, né? Óbvio que tinha que ser o Singed. Tudo é a porcaria desse careca. Todo mundo que o Victor salva, entre aspas, meio que vira a mesma coisa. Todo mundo vira uma parte do Victor, assim como dava a entender. Sim, o Victor não tava salvando ninguém, ele tava acoplando um monte de gente sem consciência a ele. E aí tem uma discussão entre a Caitlyn e a Vi porque eles prenderam a Jinx assim que eles conseguiram sair de lá. E a Caitlyn fala que ela não tinha o que fazer porque a Jinx meio que se entregou propositalmente logo depois que tudo aquilo acabou. Depois que ela viu que a Vi tava segura, ela meio que não ligava pra mais nada. E durante uma discussão da Mel com o Jace, aparece o Victor controlando uma marionete dele e tentando falar com o Jace sobre esse plano incrível dele da gloriosa evolução. E vem pra mim a melhor sequência que teve pra mim desses 3 episódios, que foi a sequência do Silco conversando com a Jinx, obviamente na mente dela, porque o Silco morreu. Mas eles falam bastante sobre isso do livre-arbítrio, e ele fala que basicamente eles estão fadados a fazer o que eles fazem mesmo. Ele e o Vander brigaram por causa desse ciclo de mortes, e a Vi e a Jinx também brigavam por causa desse mesmo ciclo de mortes e que não adiantava, não tinha como fugir dele. Todos os personagens de Arcane meio que têm esse lado. Eles podem mudar o futuro, eles podem ter a consciência deles agora no presente, mas eles estão presos, eles não têm livre-arbítrio por completo. A Vi vai conversar com a Jinx depois disso e é a mesma coisa. A Jinx continua com os mesmos papos, mesmo ela vendo que as duas mudaram e que elas poderiam se reconciliar, ela não conseguia aceitar, simplesmente porque ela mesma se sabota. A Mel também fala sobre isso, que ela nunca teve livre-arbítrio dela, porque ela sempre teve presa ao próprio sangue e à mãe dela. Tudo que ela fez na vida dela foi por causa da mãe dela, foi por causa do sangue dela, nada foi por ela mesma. O Jace também não tinha livre-arbítrio porque ele ficava correndo atrás do sonho dele igual um louco e tomando um monte de ação inconsequente. O Victor então nem se fala com esse negócio dele de alcançar a perfeição. Então finalmente eles escolhem usar o livre-arbítrio deles e lutar contra o Victor e a evolução gloriosa, contra a Ambessa Medarda, contra as correntes que prendiam eles anteriormente. E essa sequência aqui é pra consagrar o Jace como um ótimo personagem, tá? Ele deixa todo o conceito de Zaunita, Piltovense pra trás e ele reúne todo mundo pra pedir pra lutar contra o Victor. Isso é uma característica bem interessante da humanidade. Por mais que a humanidade se ataque, tenha um monte de guerra entre si, quando é pela sobrevivência da humanidade, a humanidade sempre se prioriza em primeiro lugar. E em contrapartida, obviamente, mostra a falta de livre-arbítrio do outro lado. O Warwick sem consciência nenhuma, o Victor perdendo o último traço de humanidade que restava dele, sendo 100% Hextech, e a Ambessa, que não tem livre-arbítrio por medo, porque ela é só uma humana, e ela teme os magos, e ela quer um poder pra combater eles diretamente. E é assim que começa a guerra final, com eles marchando em nome do Victor pra tentar pegar o Nuclear Hextech pra atingir a gloriosa evolução. Episódio número 9, A Terra Sob Suas Unhas, e o último episódio de Arcane. Esse episódio acontece muita, mas muita coisa. Eu não vou falar tudo aqui. Eu não vou descrever a luta toda que acontece aqui também, porque senão o vídeo ia ficar gigante. E como eu disse, esse vídeo é um vídeo pra eu botar pra fora o que eu senti assistindo esse episódio. Então muita coisa vai ser pulada. Nos primeiros 2 episódios também foi pulado muita coisa que eu não posso ficar aprofundando. Depois eu faço vídeo, mas quando eu estiver pensando direito e não só sentindo, igual eu tô agora. O episódio é bem focado na luta entre os dois lados e ele já começa e continua indo nesse embalo até o final. Inclusive é um episódio muito épico. Como o próprio título diz, é sobre consequências e sobre o futuro, né? Mas de uma coisa eu tenho que falar, dessa porra dessa Mad vagabunda que traiu todo mundo. Mano, cara, é impressionante como que um personagem pode ser tão desprezível e odioso como essa menina, cara. Pelo amor de Deus, velho. Como é que pode me tirar do sério assim? Tá vendo, Caitlyn? Se seu caso emocionado que você teve com essa mina, a mina tava do lado da Ambessa, traiu nós. A gente ia colocar uma bomba lá no negócio do Victor, a bomba parou de funcionar, tudo por culpa dessa vagabunda, cara. Foi tentar matar a Caitlyn, a Mel usou um escudo refletor lá e matou ela. Bem feito, mano. Tem que morrer essa desgraça mesmo. E por causa dessa traição, tava geral rendido e parecia que eles iam perder. Mas então volta todos aqueles pontos que eu já citei anteriormente, e é por isso que é isso que eu senti nesses episódios e que eu acho que é a mensagem que eles queriam passar. Sobre passado, presente e futuro, sobre você poder mudar. Às vezes dar um salto pra frente significa deixar algumas coisas pra trás. E foi exatamente isso que o Echo fez. Depois do arrependimento de poder ter ajudado a Powder um dia e não ter conseguido, ele conseguiu ajudar ela a não tirar a própria vida, que ela tentou, e convenceu ela a tentar de novo. Porra, cinema absoluto, cara. Que a galera toda de Zaun chegando, a Jinx, mais os Fogolumes, mais a galera da Sevica, todo mundo chegando pra ajudar as tropas de Piltover contra a galera de Nox, a galera da Ambessa, a galera do Victor. Agora eles separam a gente em 2 núcleos, que é basicamente a Ambessa saindo num 2x1 contra a Mel e a Caitlyn, e o Victor chegando perto do núcleo Rex, onde o Jace tá protegendo. E bom, tá aqui a primeira consequência. Eu acho que a Ambessa tava acostumada por ser noxiana e ficar puxando guerra com todo mundo, mas a consequência de você fazer uma guerra contra um povo que não tem nada a ver com isso é você morrer, sua vagabunda. Tem uma das que pra mim é uma das melhores
melhores cenas de todas, que é a Vi e a Jinx lutando juntas de novo. Porém, durante essa luta, ela acaba sendo interrompida porque o Victor finalmente chegou no núcleo Hextech e ele consegue completar o plano dele da gloriosa evolução e consegue colocar todo mundo num transe pra ver o que ele vê e pra fazer parte da doideira que ele quer que as pessoas façam parte. Chegando cada vez mais próximo daquele mundo que o Jace tinha visto lá no 7º episódio. E o Victor tenta mostrar pro Jace o que ele quer que ele veja, que é um mundo onde o conflito entre emoção e razão não faz sentido mais. Tudo vai ser razão, não vai ter mais emoção, então o ser humano não vai falhar mais. Então, com uma pequena interferência do Echo, que finalmente fez alguma coisa, né, pelo amor de Deus, finalmente conseguiu voltar no tempo e usar isso pra alguma coisa, o Jace consegue mostrar pro Victor uma coisa que ele não tava vendo. Quando você atinge, entre aspas, a perfeição, você não resolve nada. Você só acaba com a busca que você tava por ela. O ser humano não é falho, tem beleza na imperfeição. Não tinha problema do Victor ser manco, não tinha problema dele ser doente. Isso fazia parte de quem ele é. Ele não precisava tentar ser um robô 100% perfeito, com consciência unificada, em que tudo não vai ter guerra, não vai ter mais nada de ruim. Não existe isso. Tudo isso começou por causa do sonho de 2 cientistas que iriam dar o melhor pro mundo. E, ironicamente, a consequência disso foi com eles quase acabando com o mundo. E a única conclusão que o Victor chega é que não tem que ser do jeito que ele tava achando que tinha que ser. Que essa perfeição que ele buscava não fazia sentido nenhum. E que a única pessoa que podia mostrar isso pra ele era o Jace. Porque o Jace, né, do jeito que ele é, todo imperfeito, era a única pessoa que fazia companhia de verdade pro Victor. Era a única pessoa que conseguia mostrar esse lado da humanidade pra ele. Então, depois de tentar distribuir magia pra todo mundo, depois de tentar mudar o mundo, mudar as leis, mudar tudo que pode se imaginar, a única coisa que o Jace queria era o companheiro dele de volta. E o Victor não sabia disso. Mas no fundo, depois de fazer tudo que ele planejava fazer, ele queria a mesma coisa. A companhia do Jace de novo. E assim como começou com os dois, termina com os dois, com eles juntos, sacrificando pra acabar com o núcleo Hextech. É as consequências de sonhar alto demais, talvez, não sei dizer. A história do Ícaro, de que voou muito perto do sol e acabou queimando a asa. Mas a tristeza do brasileiro não acaba aí. E depois disso, depois que parece que tudo acabou com o sacrifício do Jace e do Victor, vem a porcaria da Vi e da Jinx. Vai e hesita por um momento, porque o Vander tá todo estribuchado no chão. E acaba que a Jinx meio que tem que se sacrificar pra salvar a Vi. É muito irônico, mas a Vi sempre disse que tudo que a Jinx tocava, ela destruía. Assim como uma maldição, daí que vem o nome Jinx. Mas a Jinx foi o que protegeu a Vi esse tempo todo e de novo não deixou ela morrer. Dessa vez foi mais direto com o sacrifício. Eu não acho que a Jinx tenha morrido aqui, nem o Warwick, eu tenho evidências pra falar sobre isso, mas eu vou deixar pra um vídeo que eu vou fazer só da Jinx mais pra frente. Considerações da minha emoção agora é que, pô, eu achei um pouco corrido, isso eu não vou mentir, essa segunda temporada com certeza era pra ser muito mais temporadas, mas no geral não tem nem como falar que eu não gostei, porque eu chorei igual uma criança. Chorei no Victor e no Jace, eu achei a finalização deles perfeita. Chorei nessa cena da Jinx, chorei na cena do Echo, chorei no Heimer, sei lá. Eu ainda tô processando, eu ainda não acredito em algumas coisas que aconteceram, mas essa foi a minha primeira impressão sobre o que aconteceu em Arcane. E aquilo, tudo foi consequência de alguma coisa que começou lá atrás, que foi encadeando até chegar nesse ponto, né? E como a Jinx mesmo disse, aparentemente histórias não têm finais felizes.